Quero bastante estar aqui com todos vocês. Eu sou a Deise Oliveira, eu tenho 39 anos, sou curitibana, sou casada, tenho um menino de 4 anos que se chama Valentim. Hoje eu atuo na Unicred do Brasil como agilista, então eu já venho de uma jornada aí de quase 20 anos dentro da tecnologia da informação, desde o tempo lá dos cartões perfurados, máquinas de datilografia, até chegar nesse momento aqui que a gente fala de omnichannel, de ciência dos dados, de uma outra forma. E também eu sou mentora de comunicação não violenta, estudos de paz, mediadoras de conflito, e é esse propósito que realmente me leva muito nesse lugar, digamos, da diversidade, da equidade e da inclusão. Então, eu tenho essas duas frentes paralelas. Também sou head de uma associação Casa do Pão, é uma casa voluntária, onde a gente faz acolhimento para mulheres vítimas de violência, e também a gente tem um programa que é Recoloca para o Mercado. Então, lá eu dou treinamentos de comunicação, de atendente, ajudando a devolver para a comunidade profissionais mais qualificados, porque lá é um nível de desemprego muito grande. Então, a gente também está indo muito nesse lugar de não só dar o acolhimento, dar o alimento, mas como a gente consegue ser sementes colaborativas para também fornecer o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, como forma de melhorar o nosso ecossistema social. E aí a nossa ideia é um bate-papo bem descontraído. Eu vou trazendo aqui a minha fala e fiquem bem à vontade para me interceptar, para trazer as perguntas de vocês, o que está vivo, para que a gente possa sair daqui, acredito, com uma postura diferente. Ou seja, um convite para uma reflexão, sabe? Olha, qual é o meu lugar no mundo? Como eu enxergo a sociedade hoje? O que me desconforta dela? Mas, ao mesmo tempo, como eu me coloco como agente de mudança, né, para provocar uma nova realidade. Então, assim, eu acho que a gente começa a nossa abertura com essa frase, que eu gosto muito de Rumi, né, para além das ideias de certo ou errado, existe um campo, e eu vou me encontrar lá com você. E o que me fez, assim, fazer da CNV um propósito, veio muito do lugar também de me ajudar a entender, né, o universo da Daisy, e principalmente, assim, me apoiar para sarar muitas feridas internas que eu tinha. Eu vim de uma família humilde, e só para vocês terem uma ideia, minha mãe morreu sendo analfabeta funcional, ela morreu sabendo só escrever o nome. E o meu pai também estudou um pouquinho mais, mas sempre foi pedreiro, sempre teve subempregos, e então eu trabalho desde muito cedo. E então, assim, a realidade da minha infância, ela foi uma infância diferente, porque ela foi uma infância dolorida, e muitos sonhos, assim, que eu tinha quando eu era criança, eles ficaram vivos só para mim, porque eu olhava para a TV, para a Xuxa, eu queria ser uma Paquita, eu não tinha representatividade ali. Eu olhava para outra figura que era Angélica, eu não conseguia pertencer também, eu olhava para Mara Maravilha. Então, esse lugar, assim, a gente trazendo numa linha do tempo, eu me via muito como uma criança, assim, que cresceu escutando dos meus próprios pais, pela condição de vida, pelo nível de conhecimento que, no caso deles, era limitado. Ah, vocês têm que estudar porque vocês já são negros. Ah, você tem que estudar. Então, assim, eu cresci muito num regime militar que nota 9 era uma nota de crítica. E aí, até às vezes eu brinco com o pessoal, assim, que tem um livro meu da vida, que as páginas estão em branco, que eu só tenho estudo ali. Porque daí eu acabei, desde muito cedo, assim, me envolvendo muito com estudo, com uma leitura também. Dentro da leitura eu acabei encontrando uma forma de sonhar, uma forma de trazer o brinquedo, digamos, na cabeça, o brinquedo que naquele tempo eu não tinha condição física. Então, assim, eu me alicercei muito nisso. Então, eu acabei ganhando uma bolsa, né, na Fevale, e aí acabei cursando a faculdade, acabei fazendo 3 pós-graduações, e ao mesmo tempo eu fui vivendo essa jornada com esses desafios. Porque para a sociedade, digo, hoje nós estamos nas empresas falando de diversidade, nós estamos falando da visibilidade das mulheres negras, dos profissionais negros, mas há 15 anos atrás tu não tinha esse espaço de fala. 15 anos atrás ninguém falava nisso. E 15 anos atrás, infelizmente, para o olhar, e eu estou trazendo o meu contexto de propriedade, tá? O contexto que eu fui inserida dentro da tecnologia, 15 anos atrás, a TI era um aquário.
Então, assim, eu escutei muito disso, tipo, ah, você está no lugar errado, o que você está fazendo aqui? E era muito aquela coisa de ter o espaço de fala limitado, de vir a crítica. E eu trago um fato que é muito interessante. Muitas vezes para a sociedade, eles gostam muito de falar na palavra mulato, e que para nós negros, né, que estudamos isso, a gente desconstrói, né, porque realmente é uma cruza do animal com o ser humano. Só que no meu caso, eu não tinha como disfarçar, porque para a sociedade, se você tem um tom de pele mais claro, você sofre o racismo, mas de uma certa forma, tá, nós vamos te aceitar. No meu caso, eu sou negra retinta, não tem como disfarçar. E o segundo caso, é que eu tenho um biotipo que também é diferente, porque meu biotipo é um biotipo de uma mulher gorda. Então, assim, eu estava totalmente assim, desconstruída daquela imagem dos papéis que tinham na tecnologia nesse intervalo de tempo que eu estava trabalhando, que era o quê? Uma gerente de projetos, uma consultora, uma beleza europeia, e que não era a minha realidade. Então, aquilo para mim é doloroso porque eu cheguei a escutar, tu vai em cliente? Dá um jeito, só cuida da aparência, né? Tipo, faz escova no cabelo. Nunca que há 10 anos atrás eu estaria fazendo uma live com turbante. Possivelmente ou eu não estaria aqui, porque eu não ia ter condição de perder, sei lá, 2 horas ali para poder fazer uma escova, uma chapinha, ou eu teria que pedir uma folga para estar aqui com o taieiro. Então, assim, o que me marcou muito, e a CNV veio muito nesse lugar de me vestir de autenticidade. Porque parece que no passado, para as pessoas me escutarem, para as pessoas me respeitarem, era só se eu tivesse com cabelo chapeado, de roupa social, não aqui como eu estou com vocês, é muito confortável, me sentindo em casa. Então, a CNV, para mim, ela vem muito como uma rede de apoio. Ela veio, assim, para me empoderar de mim mesmo, porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala qualquer tipo de preconceito, na verdade, é o que a sociedade, né, te excluiu, porque se tu não está dentro do padrão que a sociedade definiu, tu pode ser o gordinho, tu pode ser o magrinho, tu pode ter o cabelo diferente, que tu vai estar num lugar diferenciado, mas claro que para a questão do racismo, a nuance é muito sutil. O racismo estrutural, ele é muito sutil. E aí nós escutamos muito, mas o negro é mais racista, mas veja bem, Deise, tu conseguiu. Mas quantos anos? Como é que foi essa jornada para estar aqui? Quantas mulheres negras estavam comigo do meu lado na faculdade? Quantas mulheres negras estavam comigo em 3 pós-graduações que eu fiz? E para mim ter se tornado docente era um desconforto de passar uma vida inteira acadêmica, educacional, e não ser representada por nenhum professor negro. E agora eu vou trazer uma fala para vocês, assim, para tocar um pouquinho mais. Eu estive alguns meses atrás fazendo uma live, inclusive está no YouTube, com a Lúcia, e ela me convidou para falar de racismo, e ela me disse que em toda a vida dela, ela estudou numa escola particular de nível médio, uma classe média bem normal, e em toda a graduação dela, ela não teve nenhum colega negro. Não tinha nenhum colega negro nessa escola. E aí a gente fica pensando, por que é tão naturalizado essa diferença? Por que a gente não consegue enxergar o humano? Por que a gente não consegue desconstruir o biotipo? E aí eu faço essas provocações, simplesmente para os RHs, principalmente para os stakeholders de empresa, porque se não mudar essa consciência, essa postura, continua igual. Porque ainda a gente tem muitos movimentos de inclusão que geram o falso positivo. O que é o falso positivo? Tá, vamos dar a vaga para vamos dar uma vaga para um negro, para uma negra, uma pessoa negra. Mas aí chega lá, tu não cria o ambiente para essa pessoa pertencer. Esse colega fica lá com um olhar de excluído, esse colega almoça sozinho, esse colega não tem nenhum padrinho. Então, assim, será que é isso que é inclusão? Será que é esse tipo de apoio que nós queremos? Então, eu sempre digo que esse trabalho, ele é um trabalho de acolhimento contínuo, ele não tem fim.
porque o nível de disparidade é muito grande. E aí tu vai olhar para a história 400 anos atrás, por que que existe essa diferença hoje? Porque 400 anos atrás as pessoas negras eram proibidas de irem para a escola. As pessoas negras eram consideradas semimoventes, animais. As pessoas negras, mesmo quando tinham condição, eram proibidas de comprar terra. Tinha a lei do boi, teve leis proibindo pessoas negras de entrarem numa estrutura educacional. É dali que veio esse legado. É dali que veio esse histórico. E aí, quando chegou o momento de tentar fazer essa reparação, são alguns movimentos que a gente vê reverbando hoje, que são a questão das cotas, que são as questões das campanhas de diversidades, que ainda assim, para algumas pessoas é algo absurdo, para algumas pessoas não faz sentido, e aí vem sempre a mesma fala, mas todos somos iguais. É só olhar. É só olhar. Eu tô quase 20 anos na tecnologia. Eu trabalhei numa empresa aqui em Porto Alegre, que eram mais de 200 funcionários. Eu fui a única negra, eu acho que, teoricamente, em 8 anos que eu tive nos 8 anos, eu fiquei quase 14 anos. Eu era a única pessoa negra. E aí, o que muitas vezes acontece dentro desse contexto, a gente é estereotipado. Acaba sendo, infelizmente, estereotipado. Então, assim, eu chegava a escutar, tipo assim, a questão de pagode, de zoeira, Daisy. As pessoas conheciam os meus gostos musicais, qual era o nível de conhecimento e gosto intelectual que eu tenho. Então, o que a CNV ela nos convida e o que ela me apoiou muito? Porque ela desconstrói os rótulos, ela desconstrói o julgamento e ela te faz um convite para tu observar. Então, assim, será que tantos profissionais que existem por aí, que estão no mercado, será que estão observando de fato as competências que ele tem? Ou será que a gente chega sempre com menos um? Iguais processos seletivos do passado que eu participei e pediam fotos e nunca mais me davam um retorno. Porque parece que enviar minha foto era uma sentença de dizer, tu não serve para essa vaga. Tu não serve para ser gerente de projetos. Tu não serve para estar lá num cliente apresentando um kickoff, apresentando um planejamento estratégico. E é esse olhar, e eu estou vendo os rostinhos de vocês atentos, porque quando eu falo desse campo, e eu cuido muito aonde eu vou falar, porque eu estou trazendo o que está vivo em mim. Eu estou trazendo realmente como que é realmente tu viver numa sociedade que enxerga muito o racismo como algo realmente de separativo. E o que acontece? A gente sofre em todas as esferas, porque em determinados momentos a curva era difícil para mim, porque eu estava num outro nível de ascensão profissional, num outro nível de financeiro, mas hoje, mesmo estando numa condição muito favorável, ou seja, mesmo eu conseguindo ter derrubado assim, esses espinhos, ele aparece quando eu vou na escola do meu filho, que é particular, e eu sou a única mãe negra lá. Ele aparece quando eu vou nas reuniões de Dia das Mães e os olhares para mim são assim estranhos, como se eu estivesse no lugar errado, como se aquele lugar não me pertencesse. E fica mais intenso para mim porque meu esposo é branco, então assim, nós sofremos o racismo de todos os lados, porque ele sofre do lado dele, com vários questionamentos, por que tu casou com uma mulher negra? E muitas vezes esse racismo ele vem da família. Porque o sistema criou um monopólio que, quando eu era adolescente, por exemplo, tu não me vai aparecer, sabe? Parece assim que você é negro, você tem que casar com negro. Você é branca, você tem que casar com branco. E quando quebra esses padrões, ninguém te aceita. Essa que é a verdade. Ninguém te aceita. E daí o olhar é sempre de desconfiança, o olhar é sempre um olhar como se a gente não pudesse ser uma família que se ama. Que estamos aqui, que a gente escolheu ser parceiro de jornada, escolhemos aqui educar o nosso filho, e eu converso com ele sobre tudo, ele sabe, a mamãe é negra, o papai é branco, o Valentim é negro, e tá tudo certo. Tu vai ter amiguinho que vai ser gordinho, tu vai ter amiguinho que vai ser magrinho, e tá tudo certo. Vai ter família que vai ter 2 papais, vai ter família que vai ter 2 mamães, e tá tudo certo, porque ali, ó,
Para mudar essa consciência, é aqui que a gente tem que começar, nas bases educacionais. Porque depois que tu tem as tuas crenças, os teus valores, vai ser uma escolha sua, se tu quiser mudar ou não. Porque toda a estrutura que tu foi educado, todos os saberes que tu tiveste contato e a abundância de aprendizado, não me incluíam nele, não incluíam as pessoas negras. E até eu pergunto aqui para vocês, né, as pessoas, quantos momentos de família vocês tiveram falando sobre racialidade, sobre diversidade quando vocês eram pequenos? Ou se isso é aquela coisa, lá, é maio, é a abolição da escravatura, daí tu vai lá na escola e tem um capítulo. Tem um capítulo. Porque para muitas pessoas, o conceito de racialidade, o conceito de diversidade, é um momento. Às vezes é 10 minutos, 15 minutos que tu vê lá na escola, trazendo. E aí o que isso infere para uma mulher negra? Desconstrói toda a beleza dela. O que isso infere para um povo? Desconstrói toda a tua ancestralidade. Então, assim, esse dia eu estava lendo recentemente essa matéria dessa moça que foi condenada a pagar, né? Ela foi indenizada, ela sofreu um racismo por conta do cabelo da chefe dela, e ainda botaram uma ação e ela vai ter que pagar essa ação. Então, assim, por que meu cabelo é feio? Por que meu turbante é feio? O que faz as pessoas terem essa percepção? E é aí que a CNV ela entra. E é aí que eu apresento para vocês a girafa, que é o símbolo universal da comunicação não violenta. No reino animal, a girafa é o que tem o maior coração. Então, esse pescoço dela longo desconstrói o julgamento. Por ele ser alongado, ele enxerga numa visão de observação. E os cascos dela representa autenticidade, representa a verdade. E tu chegar nesse nível de despertar e dizer assim, olha, agora eu quero gerar uma congruência do que eu estou sentindo e do que eu estou pensando, sabe? Eu quero unir essas duas coisas. É muito difícil, porque vai muito lá no campo da Benebral, exige muito a tua vulnerabilidade, vai muito lá para o Carl Rogers, da psicologia humanística, que é se tornar-se pessoa. Porque muitas vezes, quando às vezes as pessoas me perguntam assim, Daisy, mas parece que agora meio que deu uma... agora tu meio que te libertou. Não é que eu me libertei. Eu tive que muitos anos conviver com essa dor, porque eu não tinha o espaço. O medo, o receio era maior. Eu precisava trabalhar, né? Eu precisava estudar. Como é que tu vai trazer a tua fala quando tu tá se sentindo ameaçado? Então, o que foi acontecendo? Que hoje nós vemos muito movimentos de palestras, de tal, que falando sobre diversidade, é uma ferida que está sendo estancada agora. Ou seja, as pessoas estão com aquela voz ali muitos anos, e a gente vai muito na questão da escutatória, a gente vai muito para Rubens Alves, né, que ele fala muito que nós temos muitas escolas de oratória, mas não existe escola de escutatória, porque no passado ninguém queria escutar de racialidade, ninguém queria falar de diversidade. É nesse momento agora que se abriu esse espaço para escuta com presença. É nesse espaço agora que abriu esse espaço para reflexão, e é esse espaço agora que eu estou aproveitando. Então, quando me convidam para falar disso, eu vejo como uma prioridade para mim. Porque amanhã, depois, quando o Valentim estiver no mercado de trabalho, eu não quero que peçam foto para ele. Amanhã, depois, quando ele estiver trabalhando, eu quero que enxergue as competências que ele tem. Eu não quero que fique olhando para o cabelo dele, eu não quero que fique olhando para a etnia dele. Então, quando falam assim, eu escuto muito de todas pessoas que se identificam como mulheres e pessoas que se identificam como homem. Deise, mas não é o meu lugar de fala. O lugar de fala é de todo mundo que quer provocar mudança. O lugar de fala é de todo mundo que se incomoda. Então, assim, não existe essa questão na minha visão do lugar de fala. O que existe é eu trazer aqui uma vivência empírica. Eu contar uma jornada real, mas o lugar de fala é tua escolha. Como é que a gente vê esses movimentos? Me incomoda, me desconforta? Não, para mim está tudo certo. Porque é a partir disso que eu vou decidir, né? Eu vou fazer uma escolha se eu quero fazer parte desse movimento de fala ou não.
A CNV, ela foi uma abordagem criada pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo, e ela foi fruto de muitas violências físicas e emocionais que ele sofreu. E hoje, o reflexo da violência que a gente tem no mundo são necessidades não atendidas. E de qual é a maior parte de população? Dos negros. Qual é o maior índice de negros vivendo em periferia? São os negros. População carcerária? Os negros. Eu fiz um trabalho no presídio feminino em 2014, aqui no Rio Grande do Sul, no presídio Madre Pelletier, 89% da carceragem, mulheres negras. Mulheres negras. Então, assim, quando as pessoas falam assim, o lugar de fala é o lugar de quem não quer olhar os dados. A ciência dos dados nos diz isso. A tecnologia nos diz isso. Não é uma pessoa, não é a Deise vindo aqui trazendo uma fala, digamos assim, joguei uma fala para o ar, não. Qual é as pessoas que mais estão morrendo na pandemia? Os dados estatísticos estão ali nos comprovando. E aí eu trago muito esse tipo de reflexão, porque quando nós falamos de inclusão social, o primeiro passo é enxergar o humano, é desconstruir o julgamento, é desconstruir que as pessoas negras é uma mão de obra barata. É esse lugar assim que eu busco, é isso que eu acredito, sabe? É enxergar um potencial igualitário para todo mundo, para que essas diferenças a gente consiga equalizar. E amanhã depois, se não for para nós construímos uma sociedade mais justa para os nossos filhos, para as novas gerações que estão chegando, que pode ser que para mim ainda não, eu não vou conseguir ver essa realidade, mas outras crianças podem, outros profissionais podem se beneficiar, porque é muito difícil você chegar no mercado de trabalho sendo negro e já sendo questionado em relação à tua capacidade. E é desse lugar que a CNV nos apoia muito com o quê? A questão da autoempatia, a questão do autocuidado, a questão da vulnerabilidade, para que eu conseguisse entender quais eram as minhas necessidades, qual era o meu lugar no mundo. Então, assim, para mim, a comunicação não violenta assim, foi um divisor de águas da mulher que eu era e para a mulher que eu sou. Aquela mulher que tinha medo, aquela mulher que tinha vergonha, aquela mulher que não se aceitava, que se olhava no espelho e não via beleza nenhuma, e parecia que eu estava sempre sofrendo de uma síndrome de inferioridade. Então, é nesse lugar que a gente vai, muito assim, para um convite de reflexão, e agora eu abro espaço para escutar um pouquinho de vocês, aqui se deixar eu vou falando. Se alguém quer trazer alguma pergunta, não sei se estão mediando aí o chat, fiquem bem tranquilos, que a fala é um pouco forte, mas é uma fala que ela vem com muita consciência. A gente até tinha pensado em abrir para o pessoal trazer dúvidas, né, de como se colocar frente a, enfim, colocações racistas, né? Não sei se tu tem algum exemplo de situações que tu já presenciou, de colocações bem agressivas, assim, racista, e como que tu acha que a CNV ajudou a uma resposta, né? Porque às vezes a gente fica muito paralisado num momento desse, né? A gente sabe que tem todo um histórico, enfim, como que vai explicar tudo isso na hora ali para a pessoa, né? Então a gente tem que entender muito bem as palavras, né? Não sei se tu pode trazer algum exemplo nesse sentido. Posso, até vou trazer um exemplo real. Eu estava trabalhando numa empresa e os colegas, por estarem desconfortáveis com a minha presença, com o meu papel, eles criaram um ato separado, e aí um deles me passou um print que eles estavam falando que os meus ternos eram de capa de sofá. E teve uma outra fala deles que eu tinha dito assim que ia levar o meu filho no médico, e aí colocaram a imagem de uma macaca e um macaquinho. E eu tô falando, gente, de coisas que aconteceram 3, 4 anos atrás. Não tô falando coisa que aconteceu 15 anos atrás. E o racismo, ele é doloroso. O racismo, ele é cruel. O racismo, assim, ele é escrúpulo, na minha visão. E nessa oportunidade, enquanto tá falando comigo, a CNV, ela tem uma abordagem que muitas vezes é tu silenciar.
É tu buscar o teu equilíbrio no silêncio. E aí você checar contigo mesmo, olha, essa fala que essa pessoa está falando é uma escolha dela. A escolha em relação à atitude que eu vou tomar em relação ao que ela está falando é uma escolha minha. A CNV, ela nos ensina que o que as pessoas fazem ao nosso redor pode ser o gatilho, mas a escolha que eu vou tomar é uma escolha minha. Então, é questão muito da autorresponsabilidade. Então, nessas situações, eu preferi silenciar. Naquele momento, eu não tinha equilíbrio nenhum emocional, nem de iniciar um diálogo, muito menos sei lá, uma discussão. Eu esperei, no outro dia, eu o chamei. E aí, a CNV, ela usa o recurso que é checar, que é o parafrasear. Ele disse, olha, Itamar, eu quero checar com você se você anda falando comentários maldosos em mim nos grupos, para os colegas, chegou até mim, eu queria ver como é que é isso para você. Porque por mais ignorante que a pessoa seja, se vocês mostrarem equilíbrio, vai desarmar. E na hora ele já começou a berrar e te enxerga, então assim, ó, só o fato dele ser questionado numa fala usando, né, as abordagens dos princípios da comunicação não violenta, incomodou. Por quê? Porque era uma fala dele, não minha. E eu fiz a escolha de não carregar aquele fardo dele. Eu fiz a escolha consciente de questioná-lo, porque eu não ia ser conivente com esse tipo de situação. E na hora ele começou a discussão, eu levei isso adiante, eu levei isso para o RH, eu levei isso para a diretoria do RH, porque banalizou, dentre várias outras situações que já acontecia. Numa reunião, ele tinha dito já assim, porque a Deise só não fica vermelha porque será. Sabe qual que era a pauta do assunto? Estavam falando de rua, de asfalto. A comparação foi que a minha pele, a minha melanina, era igual a um asfalto. E nessa mesma oportunidade eu questionei. Qual é a percepção e o entendimento que vocês têm de brincadeira? Todo mundo está se divertindo nessa brincadeira? Essa brincadeira está disseminando um respeito compartilhado, onde todo mundo está se sentindo confortável? E o fato de eu nunca ter me enervado era o que mais irritava ele. E aí eu vou trazer vocês para reflexão. Existe o Manifesto da Paz. A comunicação não violenta, ela nasceu dos conflitos interraciais. Então, assim, por que algumas pessoas conseguiam se manter no seu estado compassivo, mesmo em situações extremas de violência? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Aaron Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Mandela. Então, essas pessoas, assim, ó, é esse movimento que eu faço de resgate, para mim não reproduzir uma violência, porque a partir do momento que eu recebo uma fala, uma agressão, e ela ressoa em mim e eu devolvo, eu me torno quem? Um chacal. A comunicação não violenta, ela faz duas analogias, né? É a girafa, que simboliza a linguagem compassiva, a linguagem do coração, e o chacal, que simboliza o quê? A comunicação agressiva, os julgamentos, sabe? É quando a gente não se importa com o outro. Eu tenho o objetivo de ferir e magoar a qualquer custo. E o convite que eu faço, porque nós seres humanos, nós temos os dois. Porque nós temos sentimentos de raiva, nós temos sentimentos de inveja, nós temos sentimentos de frustração. A reflexão é que fica, qual é a estratégia que eu vou atender, que eu vou usar para atender as minhas necessidades? Porque as situações de racismo que eu sofri, eu não fui conivente. Inclusive, eu tenho uma ação judicial para que isso não aconteça com ninguém mais. Para que isso não aconteça com nenhuma outra mulher, com nenhuma outra pessoa. Porque nessa situação específica, eu levei, inclusive, para a diretoria de uma empresa. E sabe qual que foi a resposta? O meu desligamento. A minha demissão. E é difícil falar nisso. Porque o racismo, ele é uma competição, entende, de poder. Manda e obedece. E é só nós, enxergando o humano, que vai conseguir desconstruir isso. Aí eu queria checar se eu conseguia atender a pergunta. Com certeza, como é difícil, né? E é tudo sobre poder, né? Eu já veio falando isso nos comitês passados, assim, como é tudo sobre poder mesmo. E a comunicação não violenta. Isso, pode falar, Carol.
Você queria finalizar com o raciocínio? Isso, eu queria complementar que é muito esse detalhe, fica muito vivo essa cultura do sistema de recompensa, do sistema tu é bom e tu ruim. Então, assim, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala muito no círculo, porque o círculo nós estamos no mesmo lugar de quê? De apoio. O movimento circular ele é um movimento de apoio. Então, é esse o convite que eu faço aqui quando vocês olham aqui essa girafa, assim, ó, é realmente esse convite de comunidade mesmo. A Carol tem uma pergunta, não sei se tu quer que eu leia, Carol, ou tu quer falar. Ah, não, eu posso fazer. Tem muito isso, assim, né, de soltar ou tá no meio de uma roda falando de um assunto totalmente aleatório. Uhum. Aí vem uma pessoa e faz aquele comentário puta infeliz, assim, né? E para além das estratégias que a gente já conversa, assim, né? Que o primeiro é tipo, porra, não ri, devolve desconforto, faz carão, porque, porra, infeliz. E nem sempre dá de começar ali também a palestrinha, né? Aí, hoje, quando a gente começa, tipo, pô, ó, só o vacilão que você fez, ó, coisa péssima que você falou, aí já começa, mas a Carol problematiza tudo, mas qual que é o problema, Isso. enfim. E um comentário, assim, que eu tenho muita dificuldade de responder sem ser uma palestrinha, que eu respondo sempre com uma grande palestra, se eu pudesse abrir um PowerPoint, mostrar aqui. Quando as pessoas falam, tipo, mas eu não vejo cor, eu trato todo mundo igual. Todo mundo pra mim é igual. E daí quem fala isso é branco, né? E daí eu sempre Carol, fico, tipo, ou eu vou ficar calada ou eu vou começar aqui o textão, né? Tipo, vou abrir aqui o textão. exato. Carol, é muito, faz muito sentido essa fala, porque as pessoas entendem muitas vezes o racismo, chamar o outro de negro, proferir alguma violência contra o outro. Mas quando nós falamos de racismo estrutural, é eu ser conivente com o sistema, é eu não me desconfortar com o sistema, eu no meu lugar de colega de trabalho ver que ao meu redor não existem pares negros para mim, eu no meu universo acadêmico ver que não existe, eu no meu universo de levar o meu filho na escola. Então, nós temos que fazer o movimento de educar a sociedade, principalmente para entender a compreensão do que é o racismo. E essa é a mesma coisa que muitas vezes dizem, mas o negro é mais racista que o próprio negro. Eu escuto de tudo. Mas se tu não é racista, por que tu casou com um branco? Então, assim, é um nível, assim, muito raso de conhecimento. E quando eu falo, assim, de racismo nas empresas, nos lugares, eu levo a ciência da história, para poder ver se gera um despertar diferente de consciência. Por que as pessoas não se incomodam de chegar numa empresa de higienização, de limpeza, e tu vê 80% negros limpando o chão? Uma profissão digna e muito honrada, foi a profissão da minha mãe. Mas será que não leva a um lugar de reflexão? E em relação às brincadeiras, é muito isso, porque eu lembro quando eu era pequena, eu era adolescente, faziam brincadeiras que me feriam e eu acabava rindo. Porque senão eu não tinha amigas. Senão além de eu ser negra, eu era negra chata. Entende como é complexo o sistema? E quando hoje eu falo muito da questão da autenticidade, a questão da verdade, é para não reproduzir isso mais. Porque olhando para as questões emocionais, infelizmente as pessoas negras são as que mais sofrem de doenças psicossomáticas. Olhando para esse índice, as mulheres negras são as mais impactadas, porque é o maior índice de mulheres negras solteiras no mundo. Então, olha para esse lugar de tu estar sozinha, tu não ter um companheiro, e tu tá numa sociedade de que, uma certa forma, não te enxerga. Não enxerga humano, entende? Então, fica muito complexo, porque em determinadas situações que eu passei profissionalmente, sempre tinha, quando eu ganhava uma promoção, inferido alguma coisa. Sempre tinha inferido alguma coisa.
E isso é muito delicado, porque a tecnologia ela é uma área ainda masculinizada. Então, assim, chegava, era sempre ou piadas, é que nem você falaste, Carol, assim, é sempre algumas piadinhas. Então, assim, muitas vezes eu ficava no silêncio, eu fazia que, isso não, vou fazer que não dei bola. Mas todas as vezes que isso aconteceu, eu lembro até hoje. Todas as vezes que isso acontece com uma criança, ela nunca vai esquecer. Vai marcar toda a existência dela. Toda vez que isso acontece com um profissional, ele nunca vai esquecer. E o convite que eu faço quando chegarem os colegas e quando a gente fala de diversidade, é diversidade de penso, é diversidade de inovação. Nós precisamos acolher a melhores pessoas. Nós precisamos ter uma meta, olha, enquanto essa pessoa não pertencer, eu não vou me sossegar, porque a gente faz um movimento inverso. A gente se isola tanto, tipo assim, tá, não é um problema meu, mas também eu não vou fazer nada, até que essa pessoa ela acaba saindo, ela acaba não dando o resultado esperado. Então, assim, o que eu digo, assim, que a gente tem que ser, a gente fala muito, tem um jargão que, jogar um balde de água fria. Vamos jogar balde de luz. Vamos jogar balde de solidariedade, vamos jogar baldes, e muitos baldes de colaboração. Porque quando a gente fala de colaboração, o fato de eu estar num estado de consciência, eu já estou colaborando. O fato realmente de eu mudar a minha postura, eu já estou colaborando. Que tem tantas formas de a gente poder contribuir. Às vezes o pessoal, mas como é que tu consegue fazer tanta coisa com filho, com criança, com trabalho? É propósito. É propósito. Então, hoje, para mim, falar de comunicação não violenta, poder falar um pouquinho da minha raça, falar um pouquinho da nossa história, é propósito. E aí, quando o propósito, o que é um propósito? Ele é um organismo vivo, tu vive ele. Tu não escolhe um momento para ele acontecer. Tu vive ele em toda a tua existência. Se alguém tem mais alguma dúvida, senão eu vou continuar. Pode perguntar, cara. Só mais uma, aí depois eu vou. Uhum. Para não ficar chata Pode aqui. ficar à vontade. Outra coisa também que eu tenho percebido bastante, assim, é que estão tendo bastante manifestações nos Estados Unidos, principalmente depois do caso do George Floyd, e que são manifestações que estão ficando cada vez mais ativas e algumas bem violentas, assim, Verdade. né? Enfim, eu não critico, né? Pelo contrário, assim, de tudo que eu vou lendo, assim, eu vou entendendo que é ocupar um espaço e tem certas coisas que, enfim, precisa do grito para ser ouvida. Mas, ao mesmo tempo, várias pessoas, assim, algumas pessoas que eu converso, assim, vão se utilizando disso para desclassificar todo o movimento, né? Tipo, faz mas sentido. olha só, Exato. né? E daí, nessas, eu fico muito, tipo, me posiciono disso, assim, né? Porque eu realmente acredito que algumas coisas precisam do grito. E foi muito calado por muito tempo. Mas, enfim, queria te ouvir um E pouquinho. fica essa reflexão, e aí eu vou trazer uma frase do Marshall para a gente começar a refletir sobre isso, Carol, que ele diz que toda a expressão de violência é uma necessidade não atendida. Toda a expressão de violência que existe no mundo é uma necessidade não atendida. Então, o que acontece? Em prol de uma necessidade de quê? De igualdade, de equidade, de pertencimento, de comunidade que o povo negro sofre há muitos anos, quando isso acontece, para tentar atender essa necessidade, infelizmente se reproduziram outras formas violentas. E o convite que a gente tem que fazer, o meu convite, a minha proposta, é um convite de manifesto de paz, porque enquanto a gente continuar reproduzindo isso, a gente não vai conseguir, Carol, gerar o que nas pessoas? Uma nova consciência. Nós não vamos conseguir desenvolver uma nova postura, porque ainda a gente está nesse sistema de que você me fez mal, agora eu vou fazer mal para você. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou te punir. E na CNV não existe isso, né? Então, existe o quê? O cuidado mútuo. É um cuidado de humanidade compartilhada.
Então, assim, eu me luto bastante quando isso acontece, porque é um movimento que não vai de encontro, principalmente com o que eu acredito. Eu acredito que eu vou desconstruindo isso, trazendo essa fala aqui, para quando a Helena, para quando você, Carol, escutarem alguém fazendo piadinha, vocês vão se posicionar diferente. Essa brincadeira para vocês não vai ter graça. Essa brincadeira não vai estar de acordo com teus valores. Eu tenho certeza que para os filhos, para as filhas de vocês, a consciência que vocês vão levar vai ser diferente. Então, assim, ó, o movimento que eu acredito, ele parte da educação, ele parte do respeito e de realmente resgatar essa nossa humanidade compassiva. Porque de violência trágica, né, infelizmente, a gente convive com isso, né, a gente tem medo disso, né, de sermos as próximas vítimas disso. E aí nós temos, vai me dizendo aí, meninas, a gente tem mais de 10 minutos. Se tiver mais alguma pergunta, se eu conseguir atender todas as perguntas do chat, tem uma mãozinha levantada ali do Diego. Diego, quer abrir o microfone? Ou quer... Eu posso falar? Tá. Pode sim. Não, só pegando o gancho nisso que a Carol falou, sempre que o pessoal entra nesse mérito de protestos violentos ou não, eu sempre lembro, assim, a Daisy pode falar muito melhor que eu, com certeza, eu sempre lembro de Luther King, assim, sabe? Porque, tipo, teve uma baita luta e não envolvia nenhum manifesto violento, assim, sabe? Conseguiu grandes resultados. Então, eu sempre cito isso como um grande exemplo. E Diego, essa fala fica muito viva, está aqui ressoando em mim, porque é justamente nisso que eu acredito. E é essas pessoas que normalmente eu investigo. O que faz elas se manterem no estado compassivo diante de atos de violência tão fortes, tão impactantes, né? Então, quando eu consigo agir de uma forma não reproduzindo a violência, quando essa violência chega para mim, eu me orgulho. Eu enluto a situação, por exemplo, que eu fui exposta, que não quer dizer que às vezes a CNV é tu ser bonzinho, é tu ser aceitar, muito pelo contrário, porque precisa de autenticidade, e autenticidade nada mais é do que a nossa verdade, mas eu fiz uma escolha de não reproduzir ela no mundo, eu não quero reproduzir ela para o meu filho, então, quando isso acontece, eu busco outros meios de me posicionar. Então, eu falar disso, assim, tipo, eu ter coragem de levar isso como uma verdade minha para minhas redes sociais, para o LinkedIn, desconstruindo o que os outros vão pensar, eu tenho certeza que apoia muitas pessoas, principalmente as mulheres. Vocês não têm noção quanto de meninas, de profissionais me chamam quando vêm e dizem, pá, olha, aconteceu isso comigo, e aí você vê o quanto que esse lugar está oculto. E qual é esse lugar? É o lugar da fala, é o lugar da presença, é o lugar da escuta e principalmente o lugar da nossa própria empatia, porque a palavra empatia, ela vem do emparré, do grego, emparré, e significa sentir dentro. Então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês é ser empático com vocês mesmos, sabe? É viver um pouquinho e serem agentes de sementes colaborativas para que a gente espalhe uma linguagem compassiva no mundo, porque quando isso acontecer, a inclusão não vai precisar mais ser feita. A gente vai estar olhando para as pessoas, a gente vai estar enxergando o humano, e era essa contribuição, essas eram as mensagens que eu queria deixar para nós nessa noite. E aí fico à disposição aí para mais alguns minutos para algumas dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida? Quiser abrir o microfone. Se não, eu tenho... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar essa tela. Eu vou fazer aqui um convite para vocês, para nós fazer o nosso check-out, então, escutando uma música. Porque se vocês deixarem, a minha criatividade é muito grande com girafa. E não, se vocês deixarem, eu vou trazendo tudo, eu vou experimentando, né? Se a vibe vai indo, eu vou compartilhar aqui, então, para a gente fazer o nosso check-out. Eu vou convidar vocês aqui para nós escutar uma música. Daí... Acho que eu só vou ter que habilitar o som. Peraí.
Eu não sei se chegou a... Acho que ainda não, né? Peraí que eu vou habilitar o som. Foi? Foi. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
E agora eu finalizo, entrego a partilha dessa noite para vocês e muito feliz, muito honrada pelo convite. Convido vocês também a seguirem, depois eu posso compartilhar ali. O próximo workshop que eu vou fazer de comunicação não violenta nos contextos corporativos é no dia 26, e é muito mais assim provocando, né, ou seja, rehumanizar esses ambientes, enxergar o humano, entender um pouquinho mais, olha, como é que funciona as bases da escuta, como é que realmente a gente desmembra essa palavrinha empatia que a gente tanto fala, mas muitas vezes a gente tem que começar a viver ela, né, muito mais sentir, refletir e gerar uma nova consciência. Perfeito, gente. Nossa, essa música foi para resumir tudo que a gente conversou, né? Exato, então assim, Muito ela bom. traz uma emoção, porque eu digo, quando a gente fala, é muito diferente, assim, você reproduzir uma história que você leu, que você viu no YouTube, quando você traz uma fala que tu vive, né? Quando tu tá trazendo a tua história, entende? Porque ela vem recheada de emoções, ela vem recheada de sensações que a gente tem que saber quem é que vai acolher, né? Quem é que quer realmente também essa escuta, esse momento. E acho que depois ali vocês têm os meus contatos, ali acho que eu já passei ali, daí qualquer coisa que precisarem, alguma dúvida, alguma dica, me coloco à disposição para a gente falar um pouquinho mais desse movimento de girafar o mundo, né? Eu acho que é só por meio dele que a gente vai conseguir criar uma sociedade para desconstruir um pouquinho essas diferenças raciais que são tão fortes ainda no nosso cotidiano. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. E eu saí com uma outra visão da CNV, assim, acho que realmente eu pensava que era, tipo, eu já tinha feito algumas leituras, mas eu nunca estudei a fundo. E hoje eu percebo que é muito mais um contato conosco mesmo, né? Não, com certeza, ela é um convite, né? Exatamente. E é muito interessante que no livro brasileiro, ali diz técnicas de comunicação. Já no livro original em inglês, é uma linguagem da vida. É um convite para tu desenvolver uma nova forma, uma nova postura. Então tá, muito obrigada, Deise. Não sei se o pessoal quer falar alguma coisa, mas eu agradeço de coração, assim, foi um grande aprendizado para mim. Tá ótimo, então, pessoal. Obrigada, viu? E a gente vai se falando, tá? Muito obrigada pela oportunidade e desejo um bom descanso para nós. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada.